Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um resumo pós-rodada aqui no canal para fazer então o resumo da 32ª rodada do Brasileirão 2025. Decidi falar um pouquinho aí dos confrontos, vou comentar também sobre os resultados, comentar a tabela e mais algumas coisinhas também desta mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso resumo, né? Inclusive, eu peço, já de antemão aqui, eu gostaria de pedir desculpa por não ter feito o resumo da última rodada, da 31ª rodada. Acabou que eu tive algumas questões ali e não consegui gravar o vídeo, então é isso, né, cara? Não consegui fazer o resumo da última rodada, a 31ª, mas agora estou aqui para fazer o resumo da 32ª rodada, tá? Essa rodada aí que começou na quarta-feira, onde inclusive nós tivemos 7 jogos na quarta-feira, CBF sendo CBF, e mais 3 na quinta-feira, também conhecido como ontem, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Então, vambora, né? Começando então com o jogo de quarta-feira. Primeiro jogo então da rodada, Sport 0, Juventude 2. Duelo direto na parte de baixo da tabela. O Sport, atual lanterna, o Juventude, até esse confronto, era o vice-lanterna, mas acabou que ele já deixou a vice-lanterna no campeonato. Juventude fez 1 a 0 no finalzinho do primeiro tempo, com o gol do Gabriel Tagliari, fez o segundo gol ali no finalzinho do jogo com o gol do Enio, aquele mesmo Enio, né, cara? Com esse resultado, então, o Juventude volta a vencer no campeonato após 2 derrotas seguidas e será que dá? Acho meio difícil, mas pode acontecer. O Sport, por sua vez, não tem jeito, cara. Perde mais uma, 4 derrotas seguidas no campeonato e cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O negócio do Sport agora é só esperar. Só esperar a confirmação matemática, porque, moralmente falando, já dá pra dizer, né, cara? Dá pra dizer que o Sport tá rebaixado e basicamente mais pronto, né, cara? Porque ele subiu ano passado, tá caindo de novo nesse ano de 2025, fazendo simplesmente uma das piores campanhas na história do campeonato, né? Vamos lá então para o próximo confronto. Vitória 1, Internacional 0. Mais um duelo direto na parte de baixo, hein? Pois é, o Internacional já está na parte de baixo da tabela de classificação. O Vitória fez o gol de cabeça ali com o gol do Lucas Alter, zagueiro ex-Botafogo, agora está jogando no Vitória. Resultado importantíssimo, cara. Resultado importantíssimo para o Vitória. O Vitória que vinha de 2 derrotas seguidas, portanto ele volta a vencer depois de 2 jogos. E com esse resultado, aliado a outro resultado que eu vou falar mais pra frente, que coincidentemente, já dando um pequeno spoiler, é o último da rodada, o Vitória termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Pois é, cara, o Vitória conseguiu sair do Z4. Vamos ver, né, cara, se o Vitória consegue de fato se manter fora do Z4 e se manter na Série A, obviamente, ou se essa saída da zona de rebaixamento não vai adiantar muita coisa e ele vai acabar caindo de fato. Vamos ver, né, cara? Vamos ver se ele consegue aproveitar essa saída do Z4, faltando 6 rodadas para acabar o campeonato, ou se de fato ele desperdiça essa oportunidade. O Inter, por sua vez, vamos lá. O Inter chega a só 4 jogos sem vencer, com esse resultado. 4 jogos sem vencer do Inter no campeonato. Olha, olha o negócio aqui, viu? O Inter também tá fazendo uma força, viu? O Inter também tá fazendo uma pequena... Cara, sendo bem sincero, eu acho que o Inter não vai ser rebaixado. Sendo bem sincero, acho que o Inter não vai cair. Pode ser que eu acerte, pode ser que eu erre, normal. Eu acho que não, cara. Pode acontecer? Pode. Inclusive o Inter tá fazendo uma pequena força, cara. O Inter, junto do Santos, que eu vou falar depois, é um dos times ali que estão fazendo certa força para ser rebaixado. Acho que não vai acontecer. Não acho que vai acontecer, melhor dizendo. Mas vamos ver, né, cara, se o Inter consegue, o mais rápido possível, sair dessa situação, sair da parte de baixo da tabela, ou se ele vai se complicar até o final do campeonato e de repente o Inter do Ramon Dias que já salvou de forma heróica, de forma épica o Vasco e o Corinthians com aquela arrancada histórica no ano passado. Vamos ver, né, cara, se agora ele consegue salvar o Internacional ou se de fato... Vamos ver, cara, vamos aguardar o desfecho aí do campeonato. Mas que o Inter tá pedindo, tá fazendo uma pequena força, isso tá, viu?
Isso eu não vou negar. Vamos lá então para o próximo confronto. Bragantino 2, Corinthians 1. O Bragantino, que até esse confronto ele vinha de 4 derrotas seguidas. Inclusive o Bragantino é um time que está em queda livre do Campeonato Brasileiro. É o pior time, se ele não for o pior, um dos piores do segundo turno do campeonato. O Corinthians vinha de 3 vitórias seguidas, inclusive dois últimos jogos eu não vi, né, cara? O Corinthians vinha de 3 vitórias seguidas. O Bragantino fez 1x0 com o gol do Eduardo Sacha, num pênalti tosco cometido pelo Angelino, que de fato foi pênalti. Veio o segundo tempo e... cara... Edna Alves Batista. Cara, na moral, mano, eu não... Rapaziada, na boa, eu não tô afim, cara. Eu não tô afim de falar de arbitragem nesse vídeo, porque, cara, eu já falei tanto de arbitragem. Eu cheguei até a fazer um pequeno desabafo recentemente. Eu tô tão cansado, tô tão exausto de falar de arbitragem que eu simplesmente tô de saco cheio, cara. Eu não vou falar da Edna, eu não vou entrar em questão dos lances das como é que eu posso dizer, cara, das pérolas que a Edna protagonizou. Eu só vou falar assim por cima, mas cara, eu tô de saco cheio, cara. Eu tô de saco cheio de falar de arbitragem. A Edna, inclusive, ela tem histórico, ela... cara, não tô afim, cara. Não tô afim, só vou falar desse lance aqui mesmo. Veio o segundo tempo, o Martins foi expulso numa série meio nada a ver, num lance de escanteio que sempre é aquela coisa, cara. Escanteio, sempre tem agarra-agarra, sempre tem empurra-empurra, sempre tem encontrão, sempre tem. Sabe? Aí ele achou de bom grado dar o cartão amarelo pro Martins. Ela esqueceu que o Martins tinha cartão amarelo e. Quando ela viu que o Martins já tinha cartão amarelo, ela teve que expulsar. Cara, inacreditável. Um lance que pra começo de conversa nem era pra cartão, cara. Nem era pra cartão. Um lance de escanteio, cara. E o Charles também foi. O Corinthians até empatou pouco tempo depois com o gol do Yuri Alberto. Yuri Alberto que desencantou. Mas acabou que no final do jogo, Isidro Pita, que por sinal aparece bem aqui, fez o segundo gol do Bragantino aos 47 do segundo tempo. 2-1 Bragantino. Ainda teve o Charles sendo expulso no finalzinho do jogo. Onde a Edna... Quer saber, cara? Eu não vou dar detalhe não, só vou... Tô de saco cheio, cara. Tô de saco cheio, cara. De verdade. De verdade. Fora que eu já dei meu chilique no pós-jogo. Inclusive, eu esqueci de citar que eu fiz pós-jogo. Já dei meu chilique por lá. Se você viu, passa lá depois. Difícil, viu? Difícil. Com esse restante, então, o Bragantino volta a vencer. Depois de 4 derrotas seguidas. Essa, inclusive, foi a primeira vitória de Wagner Mancini como técnico do Bragantino. O Corinthians, como eu citei lá atrás, também 23 vitórias seguidas. Eita, nós. Volta então a ser derrotado no campeonato. Vamos ver, né, cara, se o Corinthians de fato vai brigar por Libertadores. Inclusive, começou... Eu, por exemplo, comecei a imaginar, de repente, será, cara, uma arrancada 2.0 do Corinthians? Doce ilusão, né? Pode ser que pode conseguir uma arrancada. Menor que a do ano passado, obviamente. Até porque o máximo que o Corinthians pode chegar agora é 6 vitórias seguidas. Ano passado ele somou 9 nas últimas rodadas. Vamos ver, cara, se o Corinthians de fato consegue uma arrancada, não 2.0, mas 1.5, vai. Uma arrancada 1.5 e consegue de repente uma vaga para a Libertadores. Ou se de fato ele vai fazer o campeonato de meio de tabela, como vem sendo desde o início aí do campeonato, né? Vamos lá então para o próximo confronto então. Botafogo 3, Vasco 0. Clássico carioca, o chamado Clássico da Paz. O Botafogo fez 1x0 gol de pênalti do Alex Telles no finalzinho do primeiro tempo. Um lance que de fato foi pênalti, né, cara? Um pênalti ali meio tosco do Carlos Cuesta, zagueiro do Vasco. Veio no segundo tempo, o Botafogo fez o segundo gol do Arthur. Arthur que vem numa fase uma fase um pouco abaixo, vem resolvendo questões ali, né, cara? Vem tendo desempenho abaixo, desencantou. David Ricardo fez o terceiro gol, David Ricardo, o zagueiro. E o Botafogo atropelou, cara. O Botafogo de fato atropelou o Vasco. O Vasco que vinha numa fase boa, né, cara? Mas nos últimos 2 jogos, contando esse contra o Botafogo, é a segunda derrota seguida que o Vasco sofre. A primeira contra o São Paulo na rodada passada. Agora ele perde de 3-0 para o Botafogo
lá no Newton Santos. Botafogo, que por sua vez, vídeo 2 empates seguidos, mas com esse resultado aqui contra o Vasco, chega só 4 jogos sem perder. 4 jogos sem perder. E o Botafogo segue ali, cara, na zona de classificação para Libertadores. Segue na briga, cara, segue na briga. Vamos ver, cara, se o Botafogo de fato consegue carimbar a vaga ou se ele vai decepcionar aí nessa reta final. O que seria, pra ser bem sincero, cara, o fechamento com chave de ouro do ano decepcionante que o Botafogo fez em 2025. Vamos lá então para o próximo confronto. Então, Grêmio 0, Cruzeiro 1. O Cruzeiro fez 1x0 gol do Fabrício Bruno, fala dele. Uma conversa ali, uma jogadinha ensaiada de escanteio. O Fabrício Bruno fez 1x0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu segurar o resultado contra o Grêmio fora de casa. E com esse resultado, então, o Cruzeiro chega então ao seu 7º jogo sem derrota no campeonato, nessa segunda vitória seguida. E, rapaz, será que dá? Será que dá para o Cruzeiro ser campeão? Tá ali na briga, cara. O Cruzeiro tá ali na briga, aí próximo ali do Palmeiras, do Flamengo. Vamos ver, cara. Vamos ver. O Grêmio, por sua vez, então sua segunda derrota seguida. Inclusive, o Grêmio chegou à sua terceira derrota nos últimos 5 jogos. O Grêmio que num determinado período chega a embolar aqui, tem uma certa melhora, começou a ter uma certa ascensão, mas nos últimos jogos o Grêmio já vem novamente tendo uma queda de produção. Vamos ver, cara. O Grêmio nesse momento é um time do meio da tabela, tá ali no meio da tabela do campeonato. Vamos ver, cara. Vamos ver qual vai ser o desfecho final do Grêmio. Se ele vai de fato terminar o campeonato ali no meio da tabela e tal, ou se de fato ele vai voltar para a parte de baixo da tabela de classificação. Vamos lá então para o próximo confronto. Atlético Mineiro 3, Bahia 0. Outro confronto teve polêmica, viu? Outro confronto teve polêmica, mas vou falar disso aqui mais à frente. O Galo abriu o placar com 1x0 no segundo tempo com o gol do Hulk. Hulk, desencantando o Hulk, hein? Inclusive, esse foi o gol 500 na carreira do Hulk. Mesmo na fase ruim, o Hulk é um baita jogador, não tem como. O Galo fez 2x0 com golaço de falta do Igor Gomes, golaço, cara. Fez o terceiro gol 2 minutos depois do gol do Biel, lei do ex do Biel, que inclusive aparece bem aqui, ó. Biel, que é ex-jogador do Bahia, agora tá jogando no Galo. Com esse resultado, então, o Atlético sofre, ó. Chega ao seu terceiro jogo sem derrota no campeonato. Estabiliza, cara. O Atlético estabiliza aí no meio da tabela. Aparentemente, o Atlético do Sampaoli vai começando a... Como é que eu posso dizer, cara? Vai começando a melhorar, sabe? Vai começando a ter uma certa melhora. O Bahia, por sua vez... o Bahia só volta a ser derrotado no campeonato. Chega ao seu 8º jogo sem vencer, fora de casa. Campanha preocupante do Bahia jogando como visitante. Sendo essa a 5ª derrota seguida. Veja bem, 8 jogos sem vencer, 5ª derrota seguida, jogando fora de casa. E, cara, fala um negócio aqui, viu? Nesse momento o Bahia está numa situação ainda confortável e tal, mas é bom abrir o olho, cara. Se a campanha na Fonte Nova ela é excepcional, fora da Fonte Nova, a campanha do Bahia, principalmente nesse segundo turno, é uma campanha preocupante. Preocupante. Volto a repetir mais uma vez. 8 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas. Tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho, Bahia, nos jogos fora de casa. Em casa, manter a constância que ele vem tendo. E fora de casa, acordar. Acordar, reagir. Foi uma polêmica então, né, cara? Eu até tentei pesquisar aqui, achar uma imagem pra mostrar pra vocês, mas acabou que eu não achei. Não achei uma imagem do lance em si. Mas logo no começo do jogo, acho que com 20 segundos aí mais ou menos, ou seja, o jogo tinha acabado de começar, teve um lance ali do Júnior Alonso em cima do jogador do Bahia, o Júnior Alonso do Galo em cima do jogador do Bahia, que, cara, tanto o árbitro de campo quanto o VAR deixaram passar. Acho que foi um pisão, uma entrada forte, algo assim. Acho que foi um pisão, uma solada do Alonso em cima do jogador do Bahia. Tanto o árbitro de campo quanto o VAR deixaram passar. E o Alonso não foi expulso, cara. O Alonso não foi expulso. O Bahia teve expulsão no Canu, quando o jogo estava 0x0. Diante disso, meio Gabriel Porteira. Mas antes disso, aos 20 segundos de jogo, no primeiro tempo, teve esse lance aí do Alonso, que como eu falei, infelizmente não consegui achar a imagem, não sei porquê. E
Enfim, cara, eu não consegui achar a imagem até vocês, mas pelo que eu vi, de fato era pra expulsão, cara. Era pra expulsão, uma solada ali na. Mais ou menos ali na panturrilha, mais ou menos, do jogador do Bahia. Eu não vou lembrar qual jogador ele acertou, mas eu sei que foi o Alonso em cima de algum jogador do Bahia. De fato era pra vermelho, cara. De fato era pra expulsão. Cara, eu até vi o comentário, não vou lembrar de quem foi, cara. De algum comentário dizendo que o árbitro brasileiro ele não tem coragem de expulsar o jogador com 20 segundos de jogo, não sei o quê. Cara, às vezes dá essa sensação mesmo, cara. Porque, cara, às vezes acontece, beleza? Mas muitas vezes não acontece, sabe? Como, por exemplo, não aconteceu no jogo aqui entre o Atlético e Bahia. E que, na minha opinião, deveria ter acontecido, tá? Deveria ter acontecido. Mas não aconteceu, deixou passar. Mais uma da arbitragem, né, cara? Mais uma aí pra conta da arbitragem. É o que eu falei lá atrás, cara, enquanto tava falando aí do jogo do Corinthians e me referindo a dona Edna Alves Batista. Eu tô de saco cheio, cara. Tô de saco cheio. Honestamente falando, eu não aguento mais, cara. Não aguento mais. Olha, cara, só vou falar de arbitragem quando realmente for necessário. Porque eu, honestamente falando, eu tô de saco cheio. Tô cansado de falar sempre a mesma coisa envolvendo a arbitragem. Ai, vou continuar, vai. Vamos continuar então. Vamos então para o próximo confronto. São Paulo 2, Flamengo 2. Eu assisti esse jogo entre São Paulo e Flamengo. No primeiro tempo o Flamengo foi bem. O Flamengo fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, é claro que nos primeiros 8 minutos aí mais ou menos, quando sai o gol inclusive do São Paulo, aos 3 minutos, o Flamengo começa a meio desligado, mas depois o Flamengo empata o jogo por de pênalti do Arrascaeta. A partir daí o Flamengo passa a ter mais controle do jogo e tal, passa a ter o jogo mais na mão, sabe? Eu quis dizer que o Flamengo foi bem, não no sentido de jogar a bola, mas no sentido de ter controle do jogo em mãos, sabe? Veio o segundo tempo, o Flamengo vira o jogo com o gol do Samuelino. O Samuelino que desencantou, né, cara? Ele que vem sendo bastante criticado, bastante questionado aí pela torcida. Mas, pouco tempo depois, aos 22 minutos do segundo tempo, teve essa expulsão aqui no Gonzalo Plata, cara. Teve a expulsão no Gonzalo Plata que, cara, esse lance aqui tem nem que falar, cara. Esse lance aqui tem nem que falar. De fato, era pra expulsão, esse lance aqui do Gonzalo Plata. Cara, e é aquela coisa, né, cara? Nem a torcida do Flamengo reclamou. Pelo contrário, a torcida do Flamengo tá na bronca com Plata por conta desse lance aqui. Então não tem por que eu questionar, né, cara? Não tem por que eu questionar. E, cara, o Plata foi muito burro, cara. O Plata foi muito burro. É a segunda vez em uma semana aí, mais ou menos, que ele é expulso. Que ele é expulso, né, cara? A primeira vez contra o Racing na Libertadores. Agora ele é expulso contra o São Paulo no Brasileirão. Rapaz, complicado, viu? Complicado. Porque, cara, se eu não me engano, é a terceira vez em pouco tempo, a segunda em uma semana, ali mais ou menos, que o Plata é expulso. E, enfim, né, cara? De fato, era para expulsão esse lance aqui do Plata, é indiscutível. Indiscutível. O Plata prejudicou o Flamengo e muito nesse confronto. Porque a batida aqui, cara, a batida dessa expulsão do Plata, o São Paulo meio que começa a entrar no jogo, o jogo tava na mão do Flamengo. Acabou que depois dessa expulsão do Plata, o São Paulo passa a voltar pro jogo, podemos dizer assim. Nessa, o São Paulo conseguiu empatar com o gol do Ferreirinha. Ferreirinha que com esse gol chegou ao seu oitavo gol, se eu não me engano. Faltam dois, Neto. E, enfim, cara, o São Paulo conseguiu arrancar um empate. Com esse resultado, então, o São Paulo volta a tropeçar. O São Paulo, que 22 vitórias seguidas, volta a tropeçar contra o Flamengo em casa. Ele que tinha vencido o Bahia e o Vasco. O Flamengo, por sua vez, volta a tropeçar fora de casa. Mais um tropeço do Flamengo fora de casa. Apesar disso, o Flamengo chega seu segundo jogo sem derrota no campeonato. Mas é aquela coisa, cara. Mais tropeço do Flamengo no campeonato. E o Flamengo agora se complica, cara. O Flamengo agora se complica. Até porque eu ainda vou falar do restante do Palmeiras. Mas o Flamengo, com esse resultado aqui, o Palmeiras, que eu vou falar depois, já abriu vantagem na liderança do campeonato, tanto em pontos quanto em número de vitórias. E vamos ver, cara. Vamos ver se o Flamengo consegue recuperar ou se de fato ele vai deixar escapar esse título brasileiro e passa meio que ter uma espécie de responsabilidade a mais para a final da Libertadores, lá no dia 29 de novembro. Vamos lá então para o
o próximo confronto. Então, aqui eu finalizo então, os jogos de quarta-feira. Vamos para os jogos de quinta-feira. Fluminense 1, Mirassol 0. O confronto direto, né, cara? Na parte de cima da tabela de classificação, o Fluminense, o G6, o Mirassol tentando ali se manter ainda mais confortável aí entre os 4 primeiros. O G4 que agora virou G5 por conta da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O Mirassol fez o gol solitário com o gol do Kevin Senna, que inicialmente falando, eu até achava. Inicialmente falando, achei que seria postado gol contra do Daniel Borges, lateral do Mirassol, mas foi postado gol do Serna, que por sinal aparece bem aqui. O Fluminense venceu o Mirassol no Maracanã, pois então o Fluminense volta a vencer no campeonato, são sua 6ª vitória seguida jogando no Maracanã, a 3ª ou 4ª área mais ou menos com o Zubeldia no comando técnico. E segue na briga, cara. O Fluminense segue na briga, então, por vaga na Libertadores. O Mirassol, por sua vez, volta perdendo o campeonato depois de 5 rodadas. Mas ainda está confortável. Ainda segue uma situação confortável aí na parte de cima da tabela. Mas vamos ver, cara. Vamos ver se o Mirassol consegue manter essa gordura que ele tem. Ou se... Enfim, cara. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, então, para o próximo confronto. Então, Ceará 1, Fortaleza 1. Clássico rei. Clássico cearense, né, cara? O Fortaleza fez 1-0 com o gol do Barreiro, centroavante argentino. Mas acabou que no finalzinho do jogo, literalmente aos 45 do segundo tempo, Pedro Raul, fala dele, fez o gol de empate do Ceará. Pois então, o Ceará ele volta a tropeçar no campeonato. Ele que tinha vencido o Fluminense na rodada passada, volta a tropeçar. O Fortaleza, por sua vez, estava vencendo, leva empate no finalzinho. O Fortaleza chega ao seu 3º jogo sem derrota, mas chega então ao seu 2º empate seguido. E com o restante do Juventude que eu falei lá atrás, o Fortaleza voltou para a vice-lanterna no campeonato, mas ainda tem chance, cara. Ainda segue tentando reagir. Vamos ver, cara. Vamos ver se o Martim Palermo, técnico do time, consegue salvar o Fortaleza. Se o Fortaleza consegue se salvar aí no rebaixamento ou se ele vai sucumbir. Para finalizar, o último confronto então desta rodada, Palmeiras 2, Santos 0. Mais um clássico, dessa vez o clássico paulista entre Palmeiras e Santos. O Palmeiras fez 1-0 no gol do Vitor Roque, cara. Que fase do Vitor Roque, velho. Vitor Roque e Flávio Lopes, né, cara? Esse primeiro gol do Vitor Roque foi com o passe do Flávio Lopes. Acabou que no finalzinho aí do jogo, o Palmeiras fez o segundo, de novo com o Vitor Roque. Cara, que faz o Vitor Roque, mano. Impressionante um negócio desse. Merecidamente convocado para a seleção, tenho que admitir. O coisa do Palmeiras soma então mais uma vitória no campeonato. Coisa então o Palmeiras soma sua 2ª vitória seguida no campeonato. E com o resultado lá atrás do Flamengo contra o São Paulo, o Palmeiras abre vantagem tanto em pontos quanto em número de vitórias. Na verdade, ele abre vantagem em pontos e aumenta a vantagem em número de vitórias, já que antes o Palmeiras tinha uma vitória a mais que o Flamengo, agora ele tem 2. Inclusive, eu falo número de vitórias porque é o número de vitórias o primeiro critério de desempate no campeonato. O Santos, por sua vez, o Santos não vence há 4 jogos no campeonato e com esse resultado, outro resultado lá atrás do jogo de vitória internacional, o Santos, faltando 6 rodadas, 7 para o Santos, para falar a verdade, porque o Santos tem que jogar mesmo contra o Palmeiras, de novo, dessa vez na Vila Belmiro. O Santos entra na zona de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso aqui vai virar uma loucura, tá? Isso aqui vai virar uma loucura. Loucura total. E é isso aí. Aqui eu finalizo então os confrontos. Vamos então a tabela de classificação desta 32ª rodada. Vale ressaltar, ainda temos times com jogos a mais, jogos a menos, mas de momento essa é a tabela de classificação da 32ª rodada. Vamos lá então para a tabela de classificação. Palmeiras, líder do campeonato, agora mais líder, com 68 pontos e 21 vitórias. E o Palmeiras ainda tem um jogo a menos, como eu já citei, contra o Santos na Vila Belmiro, que se eu não me engano vai ser durante a data FIFA, inclusive. O Flamengo
vice-líder com 65. Olha o que eu tô falando, cara. O Palmeiras abriu 3 pontos de distância para o Flamengo e 2 vitórias a mais. Já que o Palmeiras tem 21 pontos, o Flamengo com essa... Como é que eu posso dizer, cara? Com essa escapatória de vitória contra o São Paulo, o Flamengo segue com 19 vitórias, o Palmeiras agora tem 2 a mais. O Cruzeiro, terceiro colocado com 63, esses sim com 32 jogos completos. Mirassol, quarto colocado com 56. O Bahia, quinto colocado com 52. E o Botafogo, sexto colocado com 51 pontos. Fechando então o G6. Ah, esqueci, cara, esqueci desse detalhe. Agora o G6 virou G7, por conta da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Agora a parada é a seguinte, cara. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Bahia no G5. Botafogo, sexto colocado, e Fluminense, sétimo colocado com 50 no G7. Aqui no Google tá funcionando como G6, mas na verdade agora é G7, tá? E deve permanecer assim, porque Palmeiras e Flamengo estão jogando o título brasileiro, vão fazer a final da Libertadores, enfim. G6 agora é G7, tá? Aqui no Google tá funcionando como G6, mas agora é G7. Continuando então a tabela, temos então o São Paulo, oitavo colocado com 45 pontos. 45 pontos, hein? Exatamente a pontuação, né? O Vasco, nono colocado com 42. O Corinthians, décimo colocado com 42 também. O Atlético Mineiro, o Galo, décimo primeiro com 40 pontos. Esse abrindo a segunda metade da tabela de classificação. O Corinthians fechou a primeira metade. O Galo abre a segunda metade. O Atlético ainda tem um jogo a menos para cumprir nesse campeonato. O Bragantino, queda livre, décimo segundo com 39 pontos. O Ceará, décimo terceiro com 39 também. O Grêmio, rapaz, foi para 14 já, hein? 14 colocado com 39 pontos. O Internacional, 15 com 36 pontos. Abre o olho, Inter. O Vitória, 16 então com 34 pontos. Abrindo, primeiro time, então, fora da zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento, o Santos. Isso aqui vai virar uma loucura, tá? Santos, 17 com 33 pontos e um jogo a menos, já citado. O Juventude, 18º com 29 pontos. O Fortaleza, 19º com 29 e um jogo a menos. Na 20ª e última colocação, o Sport com 17 pontos, também com um jogo a menos. Matematicamente falando, ainda não, mas moralmente falando, já está rebaixado o Sport. Que inclusive, cara, pelas minhas contas aqui, se o Sport faz seu jogo a mais, seu jogo a menos... Não, cara, ele não pode ser rebaixado para a segunda ainda não, porque ainda vai ter um jogo para cumprir. Pode acontecer, cara, mas... Enfim, vamos ver qual rodada então será confirmado o rebaixamento do Sport. Então é isso aí, esse foi então o resumo da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe pra galera que gostou então do meu conteúdo. Deu uma falha na minha voz, mano. Enfim, forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto e é nóis.